Oi, pessoal, vamos fazer uma resolução comendada de uma questão do Enem. Essa questão ela fala da razão entre a área e o volume de um cilindro. Essa questão caiu no Enem em 2010. Uma empresa vende tanques de combustível de formato cilíndrico em 3 tamanhos, com medidas indicadas nas figuras. O preço do tanque é diretamente proporcional à medida da área da superfície lateral do tanque. O dono de um posto de combustível deseja encomendar um tanque com menor custo por metros cúbicos de capacidade de armazenamento. Então, observe que nós temos 3 tanques. Está aqui com os números muito pequenos, mas você vê também em PDF, tá? Que os números estão melhores para visualizar. Então, no primeiro tanque, nós temos aí o diâmetro de 4 metros e a distância entre as duas bases de 6 metros. No segundo, nós temos também o diâmetro de 4 metros e a altura de 6 metros, ou de 8 metros. No terceiro, nós temos um diâmetro de 6 metros e uma altura de 8 metros. Então, nós temos 3 cilindros, onde a gente vai calcular a área lateral e o volume. Qual dos tanques deve ser escolhido pelo dono do posto? Considere π igual a 3. Então, o Enem costuma facilitar, ele aceita o valor de π igual a 3, ou simplesmente deixar o π. Aqui, no caso, não há nem necessidade da gente colocar o valor de π. Eu vou fazer das duas maneiras e vocês analisem a resolução. As alternativas. Então, o cilindro 1, será que vai ser o mais econômico? Vai observar a relação, a área dividido pela capacidade. Então, por isso que a gente tem que calcular a área lateral e a capacidade em volume de metros cúbicos de cada cilindro. Então, diz que o cilindro 1 vai ser o mais econômico pela relação área-capacidade de armazenamento de 1/3. Então, a gente tem que dividir a área pela capacidade. B, cilindro 1 pela relação área dividido pela capacidade de armazenamento de 4/3. C, o cilindro 2 pela relação área dividido pela capacidade de armazenamento de 3/4. Cilindro 3 pela relação área-capacidade de armazenamento de 2/3. E o cilindro, letra E, o cilindro 3 pela relação área dividido pela capacidade de armazenamento de 7/12. Então, observe pelas alternativas que a gente deve achar, ó, a área lateral e a capacidade de armazenamento, que é o volume. Então, vamos ver a resolução. Aqui eu fiz a resolução usando aqui o valor de π3, só que fica mais trabalhoso. Então, calculei o volume, a área da superfície do cilindro 1 e o volume do cilindro 1, que eu vou chamar de A1 e V1. Então, observe que a área da superfície, que é dada por 2π vezes R vezes H, vai ser 2 vezes 3 vezes 2 vezes 6, porque o raio é 2. Se o diâmetro é 4, o raio é 2, e a altura é 6. Então, vai dar 72 metros quadrados. E o volume, que é dado pela forma π vezes raio ao quadrado vezes a altura, nós vamos ter que π é 3, o raio é 2 ao quadrado, vezes a altura 6. Então, isso vai ficar 3 vezes 4 vezes 6, dá 72 metros cúbicos. Então, dividindo A1 por V1, vai ser 72 dividido por 72. Aqui não apareceu. Acontece quando eu jogo para cá para fazer a gravação, não aparece, mas está em PDF. Então, vai ser 72 dividido por 72 dá igual a 1. Logo, a razão área dividida pela capacidade é de 1. Então, o cilindro 1 não vai ser nenhuma das alternativas, porque lá na alternativa A e na alternativa B, diz que é uma fração diferente de 1. Então, está descartada a letra A e a letra B. Cilindro 2, então o raio é 2 também e a altura é 8. Então, a área lateral, chamada de A2, vai ser 2 vezes 3, que é o π, vezes 2, que é o raio, vezes 8, que é a altura. Isso vai dar 96 metros quadrados. E o volume, chamado de V2, vai ser 3, que é o π, vezes 2 ao quadrado, que é o raio, que é 2, vezes 8, que é a altura. Então, fica 3 vezes 4 vezes 8, também dá 96 metros cúbicos. Também dividindo 96 para 96 vai dar 1. Então, a razão, a área dividida pela capacidade é 1 também.
Então, sobrou aqui o cilindro 3 para a gente analisar. Então, no cilindro 3, o raio é 3, pois o diâmetro é 6 e a altura é 8. A área lateral é A3, 2 vezes 3, que é o raio, vezes π, vezes 3, que é o raio, vezes 8, que é a altura, dá 144. E o volume 3 vai ser 3, que é o π, vezes o raio 3 ao quadrado, vezes 8. Isso vai dar 243. Onde dividindo 144 por 243, isso vai dar um valor que vai ser menor que 1, vai dar 2/3. Simplificando a fração 144 por 243, dividindo, simplificando. Então, dá menor que 1, portanto, o cilindro 3, pela razão área dividido pela capacidade de 2/3, é mais econômico. Então, a resposta é na letra D. Pessoal, desculpa aí por ter ficado bagunçado aqui. Eu tenho a resolução, deixando o valor de π no próximo slide. Vamos ver se está melhor. Então, nessa outra aqui, olha, eu não coloquei em forma de fração, aí já não sumiu. Então, vamos usar a área lateral, que é 2π vezes R vezes H, e a altura, que é πr quadrado vezes H. Para o cilindro 1, onde o raio é 2 e a altura é 6, não vamos substituir o π pelo 3, vai ficar assim. 2π vezes o raio, que é 2, vezes a altura, que é 6. Então, multiplica só os números diferentes de π, né? Vai ficar 2 vezes 2, 4, vai ser 24. Fica 24π. E V1, que é o volume, vai ser π vezes 2 ao quadrado vezes 6. Também dá 24π. Então, A1 dividido por V1 vai ser 24π dividido por 24π, que é 1. E não vai fazer diferença. É você calcular com o π ou não. Logo, a razão, a área dividida pela capacidade é 1. O cilindro 2, o raio é 2 e a altura é 8. Vai ficar 2π vezes o raio 2 vezes a altura 8, dá 32π. E o volume 2 vai ser π vezes 2 ao quadrado vezes 8, também 32π. Então, o A2 dividido pelo V2 vai ser 32π dividido por 32π, que também é 1. Logo, a razão, a área dividido pela capacidade, também é 1. E no cilindro 3, onde o raio é 3 e a altura é 8, vai ter 2π vezes 3 vezes 8, dá 48π. E o V3, que é π vezes raio ao quadrado vezes a altura, vai ficar π vezes 3 ao quadrado, que é 9 vezes 8, 72π. Então, observa, vai ficar 48 dividido por 72, que simplificando vai dar 2/3. Ou seja, dá para perceber que 48 é menor que 72, portanto, ao dividir vai dar um número menor que 1. Logo, é mais econômico comprar o cilindro 3, pela razão, área dividido pela capacidade, de 2/3. Resposta letra D. Então, pessoal, esse é nosso comentário aqui, né? Comentário para que vocês possam estar analisando questões do Enem. É a importância de saber as fórmulas, de saber o que significa razão, proporção. Então, quando diz diretamente proporcional, o que se fala primeiro vem em cima e o que fala em segundo vem embaixo, em forma de uma divisão. É razão. Razão é divisão. Então, é isso e até